Bom, o tema da aula de hoje é feudalismo. Essa fase do feudalismo a gente chama de Alta Idade Média. Bom, primeira coisa importante aqui, pessoal, feudalismo está intimamente ligado à Idade Média. Sempre que se fala em feudalismo, se lembra de Idade Média. Sempre que se fala em Idade Média, se lembra de feudalismo. Feudalismo é o modo de produção que existia na Europa durante toda a Idade Média. O que é a Idade Média? É o período que vai do século V até o século XV. Né? Então, as divisões da história, elas sempre têm um fato importante que marca a passagem de uma idade para outra. Por exemplo, o início da Idade Média é quando acontece a queda do Império Romano Ocidental, quando os bárbaros invadem e destroem Roma. Aí nós temos o início da Idade Média. E a Idade Média vai do século V ao XV, ou seja, são 1000 anos de história da Idade Média. E no século XV, em 1453, o fato que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é a próxima na sequência, né, é a queda do Império Romano Oriental, é a queda de Constantinopla, que é a capital ali do Império Bizantino, Império Romano Oriental. Tá bom? E então a Idade Média ela é dividida em duas partes. Tem o que a gente chama de Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X até o século XV. E dentro desse período, o feudalismo, que é um modo de produção, ele vai se transformando. O feudalismo não é um sistema estático, assim como o capitalismo também. O capitalismo passou por muitas mudanças, o capitalismo também é um modo de produção. Passou por muitas mudanças ao longo do tempo. E o capitalismo existe desde o século XIV, XV, que já existe capitalismo. Portanto, houve mais tempo de feudalismo do que de capitalismo, se a gente olhar o tempo de existência. O capitalismo é século XIV, XV, mais ou menos, e lá se vão 500, 600 anos de capitalismo. Feudalismo, 1000 anos, tá bom? Bom, vamos fazer aqui então a nossa tradicional definição, já que nós contextualizamos, né? O contexto histórico é, portanto, Idade Média. O feudalismo ele surge inicialmente no Reino Franco. Então, a primeira manifestação desse modo de produção acontece dentro do Reino Franco, né? O reino fundado pelo Meroveu, né? Isso foi tema da aula passada, onde era o território da Gália, fazia parte do Império Romano e que hoje corresponde à França. Aliás, França vem de Franco. Feudalismo é um modo de produção. O que é modo de produção? Modo de produção é um termo técnico, então é importante até que vocês façam aí uma anotação. Modo de produção é a forma que uma determinada sociedade, num determinado tempo, numa época, se organiza para produzir riqueza. Então essa organização, ela vai no campo da economia, da sociedade, da política, da cultura, da religião, tudo o que envolve uma sociedade. Então, a característica dessas organizações sociais, políticas, econômicas, etc., a gente chama de modo de produção. Ok? Então, a partir do século XV, aliás, a partir do século V, terá início na Europa, nos reinos bárbaros, especialmente no Reino Franco, e isso depois vai se espalhando para os outros reinos. Esse modo de produção que vai se caracterizar como feudalismo. O feudalismo tem características próprias, por isso que ele tem um nome próprio também. O feudalismo acontece exclusivamente na Europa Ocidental, ok? Não tinha feudalismo lá no Império Bizantino, no Império do Oriente. Ali o comércio era muito ativo e tal. Não havia feudalismo na Ásia. Aqui na América era só tribo indígena, por enquanto, e algumas civilizações mais avançadas. Então o feudalismo é uma característica da Europa, é um fenômeno europeu. Isso é importante também. E quando a gente diz que vai do século V ao XV, não quer dizer que de repente começou o feudalismo. Então lá, início do 1453, dia 1º de janeiro de 1453, aí aparece o Cid Moreira no Fantástico e diz: boa noite, hoje começa o feudalismo, é fantástico. Não, claro que não, né? Então é uma coisa que vai se formando aos poucos. As características econômicas, sociais, elas vão se moldando aos poucos. E quando digo aos poucos, é aos poucos mesmo. Então a gente considera que do século V até o século X, ou seja, durante 500 anos, o feudalismo vai se transformando, ele vai adquirindo as características para a gente chamar de feudalismo. Então são 500 anos de formação do feudalismo. Aí nós temos 200 anos de auge. Então, século X, XI até o século XII, o feudalismo está no auge, que ele tem as suas características mais marcantes, mais delimitadas.
E a partir já do século XII, entrando pelo século XIII, o feudalismo começa a se transformar. Então, a partir do século X, já acabam as guerras, né? As guerras dos bárbaros, elas vão diminuindo e tal. Então, aí nós teremos um aumento da população. E o aumento da população vai provocar uma série de mudanças na Europa. A produção vai aumentar, vai começar a sobrar produto, as pessoas vão começar a comercializar esses produtos, trocar produto por dinheiro, enfim. E aí o feudalismo vai lentamente perdendo as suas características que ele levou 500 anos para construir. Perceberam? Então, 500 anos de formação, uns 200, dos 300 anos no máximo de fixação daquelas características, e a partir daí ele já entra num processo de declínio, de transformação, que vai levar ao capitalismo. Então, o capitalismo nada mais é do que uma transformação do feudalismo. Mas eu vou falar disso na nossa próxima aula sobre feudalismo, são 2 aulas, né, dedicadas a feudalismo. Então, olha aí, feudalismo é da Idade Média, só. Formação do feudalismo. Ela acontece quando há o desmembramento do Império Romano, com as invasões dos bárbaros. E a partir daí nós teremos a formação dos reinos bárbaros, né, dos vândalos, lombardos, visigodos, ostrogodos, alamanos, francos e etc. E outros godos, né, como se diz na brincadeira. Tá bom? Lembrando um pouco da aula passada também, o feudalismo ele é uma mistura das tradições dos romanos com as tradições dos bárbaros. Né? Então, por exemplo, os bárbaros tinham um costume que era a produção de subsistência. Produção de subsistência, assim, nós plantamos exclusivamente aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Não plantava uma quantidade enorme de produtos agrícolas para sobrar, não precisava ter sobra. Plantava apenas o que consumir, porque eles não praticavam comércio, basicamente. Então, o feudalismo vai ter essa característica. É uma característica que foi trazida pelos povos bárbaros. No feudalismo, nós vamos ter aquela tradição de um senhor que tem terras doar terra para um outro senhor que não tem terra, que vai formar o chamado sistema de suzerania e vassalagem. Então, aí, a suzerania e vassalagem é uma tradição também dos bárbaros, uma tradição dos romanos. A forte presença religiosa. A única instituição romana que vai sobreviver às invasões dos bárbaros e vai se fortalecer, inclusive, é a Igreja Romana, é a Igreja Católica. Aí nós vamos ter lá o batismo de Clovis, né, rei dos francos, aí Clovis vai convencer todo mundo a se converter também ao catolicismo, de maneira que a igreja vai ganhando dessa forma mais poder, vai ganhando terras, ela passa a receber uma quantidade imensa de terras. Pipino, o Breve, lembram lá da história dos francos? Ele conquistou o território central da Itália, tomou essas terras dos lombardos, que era um grupo de bárbaros, e doou essas terras para a igreja. E a igreja, assim, vai conquistando terras, tá bom? Então, o catolicismo é uma tradição romana. Então, ela vai se misturar aos costumes. A língua latina, que vai se misturar aos dialetos, né, dos povos bárbaros, dando origem ao que nós chamamos de línguas latinas. Então, tudo isso são características do feudalismo. Nós vamos ver cada uma delas separadamente, e eu tenho certeza que vocês vão entender. Esse que é um dos assuntos mais difíceis da gente entender. Sabe por que é difícil entender feudalismo? Porque é um mundo muito diferente do nosso. Nós nascemos e nos desenvolvemos e crescemos e aprendemos tudo que a gente sabe dentro de um modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Então, você falar de um modo de produção diferente, né, onde tudo é diferente, onde a cultura é diferente, onde as relações pessoais são diferentes, a gente tem que abstrair muito. É preciso dedicar bastante atenção ao feudalismo, porque é um tema difícil. Tem que abstrair, tem que viajar no tempo para tentar entender um sistema que é muito diferente do nosso. Vamos lá, características do sistema feudal. Vamos dividir, então, essas características em econômicas, sociais, políticas e culturais. Embora a cultura seja tudo, né? Tudo que faz parte de uma sociedade a gente pode chamar de cultura, mas aí nós vamos falar no finalzinho especificamente sobre a cultura religiosa. Características econômicas. Vocês vão ver que é muito diferente do mundo de hoje. O feudalismo é muito diferente. Por exemplo, a base da economia feudal é a agricultura. Tudo que for agrário, quando vocês virem esse termo agrário, está relacionado à terra, agro. É só lembrar, agro é pop, agro é tudo, agro é poluição, agro é câncer, agro é destruição de florestas e agro está na Globo. Então, base agrária quer dizer base agrícola. Isso significa que eles plantavam
a plantação e a criação de animais, pecuária e a criação de animais. Cabras, ovelhas, bois, porco, frango, tudo a gente chama de pecuária. Então, a criação de animais, a criação de aves, a gente chama de avicultura. Aí cada animal tem um nome próprio, né? Suinocultura, capricultura, que é a produção de cabrito, ovinocultura e assim por diante. Pecuária bovina, por exemplo, né? A criação de bois. Isso significa que eles não praticavam comércio, professor, já que a principal atividade era a agricultura, era a atividade agro. Eles até praticavam comércio durante a Alta Idade Média, mas era muito pouco. Esse comércio era um comércio, como a gente diz, à base de trocas. Trocava um produto pelo outro. A agricultura, que era praticada ali, eles plantavam... Vocês sabem que o clima da Europa é um clima frio. Muita coisa que a gente produz aqui na América, por exemplo, aqui no Brasil, não dá para produzir na Europa. Na Europa não produz café, por exemplo, porque o café é um produto tropical, é um produto de clima quente. Na Europa não produz cana. Vocês vão ver que tem essa história da produção da cana tem muito a ver com a história da colonização do Brasil. Porque durante toda a fase da colonização do Brasil, os portugueses optaram pela plantação da cana aqui no Brasil, porque tinha um valor muito alto lá, porque não podia produzir lá, né? Depois veio o café, enfim. Então eles produziam trigo, eles produziam cevada, que é uma semente, né? É um tipo de capim, tal, que você tira uma semente para fazer cerveja, por exemplo. Eles produziam centeio, que é um grão do qual se faz pão preto, né? Feito de centeio. Uvas e a chamada oliveira, que é a azeitona, da qual eles faziam óleo, azeite, enfim. Então esses eram os principais produtos. E criavam bois, cabras, e ovelhas e etc. Então essa é a base da economia deles. Ou seja, aqui nesse quadro aqui nós vemos aqui os servos trabalhando, né? Trabalhando na terra, justamente porque a terra é a base da riqueza feudal. Outra característica, os feudos eram autossuficientes, ou seja, a economia era baseada na autossuficiência. Auto quer dizer de si próprio, né? Suficiência quer dizer que se basta. Então, cada feudo produzia tudo o que necessitava para o seu consumo, de maneira que não havia necessidade de um feudo ter contato com outro feudo. Isso realmente era como se o feudo fosse um mundo ali dentro de si próprio. Lembrando que o feudo é a propriedade rural, é a propriedade de um senhor feudal, de um nobre, que a gente chamaria de fazendeiro hoje. Era o senhor feudal, era o dono da terra. E por que se desenvolveu essa característica de autossuficiência, de evitar contato entre um feudo e outro? Justamente por conta das guerras que aconteciam naquela época. Eram muitas guerras entre reinos bárbaros, primeiro dos bárbaros contra os romanos, depois dos bárbaros contra os próprios bárbaros, até que as coisas se assentaram. Então, assim, você sair do feudo, sair das muralhas do feudo era muito perigoso, era muito arriscado. E as pessoas viviam ali dentro mesmo. Então, tudo que era necessário era produzido dentro do feudo. Isso chama-se autossuficiência. Faltou eu colocar um item aqui, que é a produção para subsistência, ou produção de subsistência. Esse item é importante. O que é produção de subsistência? Produz-se exclusivamente aquilo que é necessário para o consumo. Ou seja, os servos não plantavam roças gigantescas, até porque nem tinham terra suficiente para isso. Eles plantavam aquilo que eles precisavam para matar a fome da família durante um ano, e aquilo que, evidentemente, precisava sobrar, além de alimentar a família, porque eles precisavam pagar impostos para o senhor feudal, para o dono da terra. Nós já vamos falar dos impostos mais adiante. Produção de subsistência é isso, não há uma produção excedente, não há sobras. Tudo que se produz se consome. A sobra é que caracteriza o comércio, né? Então as pessoas plantam muito e consomem um pouco e vendem o resto. Aqui no sistema feudal, basicamente, isso não acontecia. Ainda em relação à economia, é uma economia amonetária. Tudo que é monetário, sem o A, significa que é baseado na moeda, no dinheiro. Então, lá no feudalismo, eles basicamente não usavam moeda. Não é que não existissem moedas, existiam moedas. A moeda romana, por exemplo, o chamado sestércio, ainda era bastante comum, inclusive entre os reinos dentro da Itália. Cada senhor feudal podia fazer a sua própria moeda, podia cunhar a sua própria moeda. Só que elas eram pouco usadas. Qual a importância da moeda? É para você praticar comércio. Você vai no supermercado, você vai comprar alguma coisa, você precisa de dinheiro. Como é que eles, quando eles não tinham um certo produto e eles precisavam do produto, o que eles faziam? Eles trocavam aquele produto por outro produto. É o que a gente chama de comércio in natura. In natura quer dizer comércio natural, é a troca de um produto pelo outro. Então, isso é o chamado comércio in natura, que é o que eles praticavam. Então, por exemplo, o sujeito planta lá na sua roça, o servo plantou cebola.
durante o ano. E o outro servo vizinho dele plantou trigo. Só que o que plantou cebola não plantou trigo. O cara que plantou trigo, ele pega lá um punhado de trigo e troca por algumas cebolas. O cara que plantou cebola pega a cebola dele e troca com o outro por um pouco de trigo. Então essa troca acontecia. Aconteciam em alguns lugares dos feudos, principalmente em finais de semana, as chamadas feiras livres, onde os servos se reuniam. A senhora cria frangos e galinhas, ela vai lá vender um franguinho, vai trocar por uma, sei lá, por uma faca, por um outro produto que um outro servo sabe fazer. Então esse tipo de troca existia, mas não dá para chamar isso de comércio, né? Era um comércio ainda muito pequeno. O comércio vai ganhar força, vai começar a se desenvolver a partir do século XI, XII em diante. Mas aqui nós ainda estamos na Alta Idade Média. A partir da Baixa Idade Média, nós teremos um renascimento comercial. Aí sim o comércio começa a ficar importante e as moedas voltam a circular com mais força. Eita, cortou aqui, organização social, né? Ficou estranha a divisão, que não foi eu que fiz não, tá, gente? É que quando você coloca no modo de apresentação do slide, ele estica, e aí às vezes acontece isso aqui. Organização social. Isso aqui é fundamental para entender o feudalismo, que é a forma da sociedade. Para a gente poder entender bem a sociedade feudal, vamos falar um pouco da nossa sociedade atual. Então, por exemplo, hoje, aqui no capitalismo moderno, nós temos uma sociedade que a gente chama de sociedade de classes. O Brasil, por exemplo, temos uma sociedade de classe. Classe alta, classe média, classe baixa. Classe alta é quem é rico. Quem é rico é quem tem dinheiro. Dinheiro é uma coisa que vai e que vem. Ou seja, o cara que é rico pode ficar pobre, o cara que é pobre pode ficar mais pobre. Difícil o cara que é pobre ficar rico, né? Mas pode ficar. O que eu estou tentando dizer é que numa sociedade capitalista existe uma coisa chamada mobilidade social. Porque o que define a classe que o sujeito pertence, alta, baixa, média, né, classe A, B, C e tal, é a quantidade de dinheiro que ele possui. Então, se a gente pensar que lá no feudalismo praticamente não existia dinheiro, era uma economia amonetária, sem uso de dinheiro, ou usava-se muito pouco, então o dinheiro não tinha importância. Se o dinheiro não tinha importância, o dinheiro não servia para classificar ninguém, como rico ou pobre. O que classificava a sociedade era a posse da terra. Então, quem tinha muita terra tinha poder, estava no topo da sociedade. Quem não tinha terra não tinha poder. E uma outra coisa importante, as terras estavam distribuídas entre a nobreza e a igreja. Isso porque a igreja recebia terra dos nobres, né, dos guerreiros e tal. Mas os servos, que era a base da pirâmide, eles não tinham terra. Eles jamais iriam ter terra, porque a terra não era comprada, a terra não podia ser comprada. A terra era doada através do sistema de suzerania e vassalagem. Se a terra era doada, o nobre doava terras a outro nobre para ter ajuda militar. Lembra da história da suzerania e vassalagem? Eu vou falar um pouco disso ainda hoje. Então é uma sociedade praticamente imóvel. O que quer dizer isso? É uma sociedade rigidamente hierarquizada, duramente dividida. E essa divisão era muito difícil de se quebrar. Significa que era uma sociedade imóvel. Você nasceu servo, você morre servo. Você nasceu nobre, você nasceu numa família de nobres, você vai ser nobre. Ah, mas e como é que então alguém vai para o clero? O clero são os membros da igreja. Se os padres não podiam casar, quer dizer que ninguém ia nascer padre já. É que normalmente quem ia para o clero eram os próprios nobres. Então o nobre que não se dava muito bem com a guerra, não era muito dado a torneios de cavalaria, etc., ele ia servir a igreja. Ou ele ia ser um administrador feudal. Mas geralmente os membros da igreja, especialmente o alto clero, né, que é a parte poderosa da igreja, era formado por nobres. O status do indivíduo, quer dizer, a posição social que ele ocupa, é definida pelo nascimento. Nasceu servo, vai morrer servo, meu filho, é a vontade de Deus, fazer o quê? E essa sociedade é composta pelo clero, chamado clero regular e clero secular, pela nobreza e servos. Qual a diferença do clero regular e clero secular? Sempre que vocês ouvirem a palavra clero, são os membros da igreja. O clero regular é formado, então, pelos monges. Os monges são os religiosos que vivem nos mosteiros. Eles são ligados a uma ordem religiosa. Então, franciscanos, beneditinos, carmelitas, dominicanos, existiam várias ordens religiosas, né, durante a Idade Média. Então, se ele pertence a uma ordem religiosa, ele tem regras próprias ali. Esses são chamados monges. Esse é o chamado clero regular, porque eles têm que viver de acordo com as regras da ordem que eles seguem. Os monges, em geral, eles não têm contato direto com a população.
O monge não vai rezar missa e tal, embora eles possam fazer isso, mas eles se dedicam à parte mais cultural da igreja. São os monges que ficam lá dentro dos mosteiros, fechados nos mosteiros, criando textos religiosos, copiando livros, né, fazendo a duplicação de livros, tudo manual, chamados monges copistas. Né? Essa é a função do clero regular. O clero secular, e aí é importante entender a origem da palavra, secular vem do latim saeculum. Saeculum quer dizer mundo. Quer dizer, a gente pode chamar também de clero mundano. Embora a palavra mundana hoje ela tem um outro significado, né? Mundano hoje se aplica às coisas do mundo, né? Quer dizer, muita gente confunde, inclusive, como coisas ruins. O mundo não tem só coisas ruins. Tudo que é mundano é ligado às coisas do mundo. Isso porque o clero secular estava ligado diretamente ao povo. Então, o clero regular é o bispo, é o arcebispo, é o cardeal, é o papa, é o vigário ali que reza a missa, que distribui a comunhão. Esse é o chamado clero secular, que está ligado às coisas do mundo propriamente, administração das terras e tal. Então, esse é o chamado clero secular. A sociedade é composta por clero, primeiro, depois a nobreza e depois os servos. E é essa a ordem. Então, percebam que isso não muda. O servo nunca vai ser nobre. Tá? O nobre nunca vai ser servo. Ah, mas e se ele perder todas as terras que ele tem, professor? Isso poderia acontecer? Perdeu numa guerra as terras. Ele continuaria sendo nobre, cavaleiro, ele tem o sangue azul, né, como se dizia. Ele é diferenciado, porque ele nasceu numa família de nobres. Vocês vão falar, mas isso não é justo. O cara vai se matar de trabalhar sabendo que ele nunca vai sair da sua condição social de servo? Sim. Mas eles vão fazer isso até felizes, às vezes, porque eles acham que era Deus que queria assim. Aqui nesse esqueminha acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aspectos da sociedade feudal. Olha que divisão: clero, nobreza e servos. Os vilões são servos também. Então, olha, o clero, membros da igreja. Então, o clero tem uma função. Oratório. Oratório é uma palavra em latim que significa aqueles que rezam, aqueles que oram. O clero secular e o clero regular, como eu acabei de explicar para vocês agora. Clero regular, monges e abades. Os abades são aqueles que governam as abadias. Abadia e mosteiro é a mesma coisa. Que o mosteiro é o prédio, a abadia é todo o território que faz parte daquele determinado mosteiro. Porque além do prédio, existiam também as terras, as plantações que eram trabalhadas pelos servos. Então a gente chama isso de abadia. O abade é o cara que administra, é o monge que administra. E os demais monges são aqueles que estão lá copiando livros, se dedicando a estudar os clássicos da literatura grega, romana, estudar a Bíblia, traduzir os textos dos apóstolos, dos santos, e etc. E tal. Depois nós temos a nobreza. A nobreza, bellatori. Bellatori quer dizer aqueles que lutam. Bellatori vem de bellum, né, de bélico, que é a guerra. Tudo que é bélico está relacionado à guerra. E bellatori se relaciona a bélico, né, bellum em latim. E bellatori são reis, condes, duques, arquiduques, viscondes e também a chamada nobreza despossuída. Qual a diferença de um conde para um visconde? Ora, o conde é um sujeito que administra um condado. Isso acontecia lá no Reino Franco, nós vimos, né? O rei doava terras a um conde, doava um condado a um nobre guerreiro, e ele recebia as terras e o título de conde, e se tornava vassalo do rei. Se ele tivesse mais do que um condado, isso podia acontecer, ele deixava de ser conde e passava a ser visconde. O duque governa um ducado. Se ele tiver mais do que um ducado, ele se torna um arquiduque. Ele deixa de ser duque e passa a ser arquiduque. E aí nós temos também a chamada nobreza despossuída, né, que é a camada mais baixa da nobreza, que são chamados cavaleiros. Ou seja, se você nascer numa família de nobres, você pode herdar um título, normalmente o filho mais velho herdava o título do pai. Então você nasceu numa família de nobres, lá num condado, seu pai é o conde. O filho homem mais velho, se nascesse uma menina primeiro na família, esquece, a menina não tinha direito a herdar as terras e o título do pai. Quem herdava era o filho homem, o filho mais velho. Isso não era uma lei, mas era uma tradição europeia chamada direito de primogenitura. Primogênito é o filho mais velho. Só que a filha era desconsiderada. A sociedade feudal é uma sociedade extremamente machista, é uma sociedade patriarcal, onde todo o poder está na mão do homem. Vocês vão ver que nessa época aqui é muito raro a gente citar o nome de uma mulher.
É sempre homem, homem, homem. Os homens dominavam a história praticamente. Vamos ter um caso ou outro de uma mulher que se destaca, geralmente uma rainha, alguma coisa assim. Tá? Mas é muito raro. Então, aqui no caso, vamos supor, para vocês entenderem como é que funcionava isso aqui. Então, o conde, ou duque, qualquer nobre, vai. O duque, ele tem 5 filhos. Tudo que ele possui, as terras que ele possui, o ducado todo, né, todo o território, o feudo, os servos que trabalham para ele, tudo. Tudo isso, inclusive o título de nobreza, quando o duque morrer, vai passar para o filho mais velho. Todos os filhos são nobres. Todos os filhos têm sangue azul, fazem parte da nobreza, de uma casta, a gente nem chama de classe, é casta, privilegiada, porque é nobre, nasceu nobre. Só que quem vai herdar o título de duque vai ser justamente o filho mais velho. E os demais? Os demais serão cavaleiros. Percebam que esse duque, filho, que herdou todos os bens e o título do pai quando o pai dele morreu, ele sim vai se tornar um duque. Quer dizer, ele é um nobre com título e com terras. Os irmãos dele, os 4 irmãos que não herdaram nada, eles serão cavaleiros. Pode ser que entre esses irmãos alguém vá para a igreja, como eu disse, né? Às vezes o nobre ele não tinha muito talento, ou não gostava de violência, não gostava da guerra, era mais sensível, gostava mais de ler, era mais inteligente. Então o que ele falava? Não, a guerra não é para mim, eu vou servir a igreja, que era também considerado uma coisa muito nobre. Nobre, com perdão do trocadilho aí, era considerado uma coisa muito valorosa servir a igreja. Quem sabe poderia ser um grande bispo, poderia até, quem sabe, ser um papa. Então é daí que vem os membros do clero. Vocês vão dizer assim, mas nenhum servo poderia virar um padre, professor? Até poderia. Não tinha uma lei que dissesse que não poderia, mas isso era muito raro, muito raro. Né? Normalmente os membros do clero eram pessoas da nobreza. Entenderam? Embora não houvesse uma regra que proibisse isso, mas não era uma tradição, não. Bom, esse cavaleiro, ele é um nobre despossuído, ele não tem posses. Ele não tem posses por enquanto. Lembrando que do século V ao século X, a Europa é um período de muitas guerras, ela passa ali por muitas guerras. E a principal função da nobreza era o quê? A bellatória, quer dizer, a guerra. Então, esses nobres cavaleiros, nobreza despossuída, eles iam alugar suas armas, quer dizer, ia alugar sua espada, ele ia trabalhar como guerreiro para um senhor mais rico. Em troca disso, o que ele ia receber? Terras. Ele ia receber um feudo. Então, ele fazia parte de um grupo de nobres despossuídos até participar de uma guerra, até conquistar a sua própria terra através da doação de um nobre mais poderoso que ele, de um conde, de um duque, de um marquês. Entenderam? Então, ele poderia fazer essa conquista ou não, ou seja, ele poderia receber terras ou ser um cavaleiro pro resto da vida, o que também não era nenhum demérito, quer dizer, não era coisa feia. Já que a nobreza, dentro dessa sociedade, ela tem uma função muito clara, que é de defender a todos. O clero ora por todos. A nobreza luta por todos. E os servos, laboratório, laboratório vem de laborar, laborar, trabalhar. E os servos trabalham por todos. Então é uma sociedade bem organizada, onde cada um tem uma função específica. Uns oram, outros lutam e outros trabalham. Que eram os chamados servos da gleba. Gleba é a terra, a quantidade de terra, o pedaço, né? E os chamados vilões. A diferença dos vilões para os servos da gleba, para os servos de maneira geral, é que o vilão era um servo que foi desobrigado de permanecer no feudo. Ele, se quiser mudar de feudo, se quiser ir para um outro senhor feudal que o aceite, ele pode, porque ele conseguiu pagar todas as dívidas que ele tinha ao senhor feudal. Isso era muito raro acontecer também. O servo sempre estava devendo alguma coisa ao senhor feudal. Se um dia ele conseguisse pagar todas as dívidas que ele tinha com o senhor feudal, ele estava livre da servidão e ele se tornava um vilão. Inclusive, a palavra vilão ficou meio assim, né? Entrou para a história como uma coisa negativa, porque os vilões não eram muito bem vistos, especialmente aqueles que andavam vagando de um feudo a outro, procurando um lugar para trabalhar e tal. Mas eles eram raros também. Os vilões não eram um número muito grande de pessoas como eram os servos. A base da pirâmide feudal, de fato, são os servos. A base que eu digo, onde se concentrava a maioria da população. Então, o servo, ele trabalha, mas ele não sabe lutar. E nem pode saber. O servo não pode ter arma, porque senão ele pode se revoltar contra os nobres, porque tinha muito mais servo do que nobre.
O nobre, ele aprende a lutar desde cedo, ele aprende a andar a cavalo, aprende a manusear a espada, o, a lança, o arco e flecha, né? Aprende a andar a cavalo, eu já falei. Enfim, mas ele não sabia rezar e ele não sabia trabalhar. Então ele dependia do padre e dependia dos servos. Os servos trabalhavam, mas não sabiam lutar e não sabiam rezar. Esse não saber rezar, entre aspas, né? Quer dizer, eles dependiam da condução espiritual que a igreja dava a eles. A igreja é que botava todo mundo no trilho, dizia, olha, isso é certo, isso é errado, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se você não seguisse à risca mesmo as recomendações da igreja, você ia para o inferno. E as pessoas tinham muito medo disso, né? Quer dizer, acabavam impondo a religião através do terror. Se você não seguir o que o padre diz, o demônio vai te atormentar e esse tipo de coisa. E, por sua vez, o clero sabia rezar e conhecia tudo sobre a religião, mas precisava da defesa dos nobres, era uma época de muitas guerras, e precisava daquilo que os servos produziam. Então, uma sociedade muito bem organizada, onde cada um tem a sua função específica. Olha aqui, algumas características ainda da sociedade feudal. Essas são as obrigações, são as chamadas obrigações feudais. Muitas vezes a gente chama de impostos feudais, mas imposto não é uma coisa certa, tá, gente? Não é um termo correto. O mais correto aqui são obrigações feudais. São as coisas que o servo tinha que entregar ao senhor feudal. Então, essas são as várias obrigações ou impostos, mesmo para vocês entenderem melhor. O principal deles era a talha. Entendam que talha é uma parte, é um pedaço. Tudo aquilo que o servo produzisse. Ele podia produzir trigo, cebola, cevada, centeio, ele podia criar boi, porco, galinha, ou ele podia fazer algum artesanato, como uma sela, como uma espada, enfim. Qualquer coisa que o servo fizesse, a produção de azeite. O servo plantava oliveiras e fazia azeite. Uma parte daquilo que ele produzia, ele tinha que entregar ao senhor feudal. A quantidade que ele tinha que entregar dependia muito de feudo para feudo, porque havia um acordo ali, né, uma regra que era estipulada pelo senhor feudal. Mas nunca era menos do que um terço. Podia ser mais do que um terço, mas nunca menos do que um terço do que o servo produzia. Então, se ele produzisse 100 litros de azeite no ano, pelo menos 30 e poucos litros, 33 litros, ele tinha que dar ao senhor feudal. Isso com a talha, fora os outros impostos. Esse era o imposto mais pesado. O outro imposto era chamado de corveia. Corveia ou dias de dádiva. Olha que interessante que é isso. Significava que 2 ou 3 dias da semana, isso variava um pouco também de feudo para feudo, o servo tinha que deixar a sua própria plantação e ir cuidar da plantação do senhor feudal, no chamado espaço senhorial, ou manso senhorial. Entenderam? O manso senhorial é uma parte do feudo onde tudo que é produzido é 100% do senhor feudal, do dono da terra. Só que o senhor feudal não trabalha na terra, o senhor feudal é um nobre, ele só faz a guerra, ele só luta. Aí se não tem guerra, pessoal, se não tem guerra, vai caçar javali, vai treinar, né, vai treinar arco e flecha e tal. Mas ele não trabalha no pesado, ele não põe a mão na terra, quem faz isso é o servo. Então, nas terras do senhor feudal, dentro do feudo, no espaço do senhor feudal, quem trabalha é o servo. E então cada servo tinha um dia da semana, ou 2, né, às vezes até 3 dias da semana, para trabalhar nas terras do senhor feudal. Então tem lá no feudo uma ponte que todo mundo usa. A ponte pertence ao senhor feudal, mas a ponte quebrou. Quem vai arrumar? São os servos. Lá no dia, chamado dia de dádiva, na corveia. A cerca quebrou. Quem vai arrumar? São os servos. Então o castelo precisa de um reparo no muro, que está caindo as pedras do muro. Lá vão os servos praticar a corveia. E eles não ganhavam nada por isso. Era um trabalho feito assim, em homenagem ao senhor feudal, tanto que eles chamavam de dias de dádiva. Dádiva é o presente, é uma graça, né? As banalidades. Então, até aqui, talha, corveia e banalidades. Banalidade é quando eles usavam os instrumentos do feudo. Então, o servo produziu o trigo, ele precisa moer o trigo. O moinho do trigo, inicialmente, antes dos moinhos de vento, antes dos moinhos hidráulicos, dos monjolos, como são chamados, eles moíam o trigo prensando 2 pedras. Então, moía-se o trigo para fazer a farinha. Só que o moinho pertence ao senhor feudal. E se você vai usar o moinho, você tem que deixar um pouquinho do trigo lá. São as banalidades. Isso porque ele já pagou a talha, e isso porque ele já vai trabalhar de graça 2 ou 3 dias da semana. Então, se ele vai usar o forno para assar o pão, ele tem que deixar lá alguns pães. Isso eram as chamadas banalidades.
Então, quer dizer, os senhores feudais eles faziam de tudo para tirar dos servos, até porque a produção era pequena, não era uma grande produção. E o senhor feudal esbanjava muito, porque as cortes da nobreza elas eram muito dispendiosas, eram muito caras. Então era muito família de nobre visitando família de outros nobres, e aí faziam grandes banquetes e aquela coisa toda. E o nobre não trabalhava, quer dizer, ele não produzia. Quem tinha que sustentar o nobre era mesmo o servo. Por isso toda essa exploração. Ainda havia o chamado tostão de Pedro, ou tostão de São Pedro, que era o dízimo pago à igreja. Entendam bem, a igreja tinha os seus próprios feudos, tinha os seus próprios territórios, que eram administrados pelos bispos ou pelos abades. Se fosse uma abadia, por exemplo, eram abades, se não fosse abadia, eram os bispos que administravam. O bispo é como se fosse o administrador da igreja, das terras da igreja, no caso. Então, nas terras da igreja mesmo, que pertenciam à igreja, haviam servos. Os servos tinham que pagar para a igreja a talha, a corveia, as banalidades e o dízimo. O dízimo é a esmola para Pedro, para São Pedro. A esmola direto para a igreja. Não é propriamente uma obrigação do servo para o senhor feudal, que no caso aí era a igreja. A igreja também era uma grande senhora feudal. Dentro de cada feudo de nobres, de condes, de duques e tal, haviam igrejas também, capelas, porque todos eram muito religiosos. E essas igrejas, embora elas estivessem dentro das terras de um senhor feudal, portanto aquele feudo não pertencia à igreja, mas existia uma igreja lá. E essa igreja era sustentada pelo dízimo. E esse dízimo todos pagavam. Os servos pagavam, inclusive o senhor feudal pagava também. Uma pequena parte da produção era entregue à igreja, como, né, o chamado tostão de São Pedro, que hoje nós chamamos de dízimo. E havia ainda um imposto chamado de mão morta. Quando, por exemplo, o pai de uma família de servos morria, eles tinham que pagar uma taxa para a família ter o direito de continuar morando no feudo. Então essa taxa é chamada de mão morta. Aí o filho mais velho passava a comandar e tal, o filho mais velho da família de servos. Quando esse filho mais velho morresse, geralmente o filho dele mais velho, e assim por diante. E ainda tem um detalhe interessante sobre esses impostos, que são as chamadas primícias. Então, por exemplo, o servo ele cria bois nas terras dele, no manso servil. Então, ele tem que dividir parte da produção de bezerros, quando nascem os bezerrinhos, ele tem que dividir o leite que ele produz, tudo ele tem que dividir com o senhor feudal. Ele tem que pagar as talhas aí. Então, quando nascem os bezerros, o primeiro bezerro que nasce, ele tem que doar ao senhor feudal. Primícia vem de primeiro. Ele planta trigo, ele tem que dividir o trigo com o senhor feudal. O primeiro trigo, a primeira colheita, as melhores espigas do trigo, ele tem que dar ao senhor feudal. Então, primeiro tira-se a parte do senhor feudal, depois o servo colhe para ele. Ele plantou uva, fez vinhos, as primeiras garrafas de vinho são entregues ao senhor feudal. Depois é a parte do servo. Por isso que esses impostos são chamados de primícias. Pagar primícias quer dizer pagar a primeira parte para o senhor feudal. Ou vida dura, né? Vocês vão dizer. Por que esses servos não se revoltavam? Pois é. Então, os servos eram dominados dentro da sociedade feudal. Sujeição quer dizer estar dominado. Então, eles não se revoltavam com essa exploração, às vezes até se revoltavam, mas não tinha muita coisa a fazer. Porque havia uma tradição, que a vida era assim mesmo. E eles se conformavam com isso, porque eles já nasceram num sistema que era assim. Então, essa tradição da servidão, ela vem desde o colonato romano, lá desde a decadência do Império Romano. Então percebam que os servos eles não tinham sequer uma cultura para se revoltar, para dizer assim, para enxergar que era explorado. Muitas vezes eles achavam que isso era coisa, é normal, isso é Deus que quer assim. A igreja dizia isso, né? Que aquela diferença toda era de Deus. Deus é que criou a sociedade da forma como ela era. Quer ver um exemplo básico? Para quem pensou, por que esses servos, que eram imensa maioria dentro do sistema feudal, por que eles não se revoltaram e falaram assim, vamos quebrar tudo agora, ninguém trabalha mais, vamos lá, vamos invadir o castelo do senhor feudal e vamos virar essa mesa. Pensem na situação atual. Na sociedade de classes capitalista, classe A, classe B, classe C. Quem é maioria dentro dessa sociedade? A classe C. Classe C, classe D, a classe baixa. Vamos colocar classe alta, média e baixa para ficar mais fácil. A classe baixa é a maioria da população. Mais de 50%. Eu arriscaria uns 70% de classe baixa. A classe baixa é quem trabalha no pesado, é quem produz de fato. Na indústria, na agricultura, na pecuária e tal. É o pessoal que dá duro ali. O dia que essa moçada da classe baixa se conscientizar da força que tem, do poder que tem, como os servos também tinham muito poder porque eram maioria, eles vão dizer assim, não,
não vamos trabalhar mais até que não nos pague bem, até que não nos dê direito, até que a gente não possa desfrutar dos mesmos direitos que a classe rica tem. Por que eles não fazem isso? Hoje não tem igreja para dizer, você é pobre porque Deus quer que você seja pobre. Sabe qual é o Deus hoje? O Deus hoje é a imprensa. O Deus hoje é a mídia. Quando eu falo mídia, é a mídia na forma mais ampla que vocês possam imaginar. As pessoas que nascem pobres, elas estão quase convencidas que elas são pobres hoje, tá, gente? Que elas são pobres por culpa delas, porque não trabalharam o suficiente, porque não estudaram o suficiente. E, na verdade, não é isso. Na sociedade capitalista, a pobreza é uma consequência da própria desigualdade do capitalismo. Então, só existe gente pobre porque, para existir rico, tem que ter pobre. O rico é fruto da exploração do pobre. O resultado da riqueza é o que é extraído das pessoas que trabalham duro. Então, fazendo essa comparação, e as pessoas hoje também não se revoltam. Quer dizer, o sujeito ele topa trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, ganha um salário miserável, né? Não tem tempo para viver com a família, mas parece que está tudo certo, ele se conforma com isso. Quando a classe trabalhadora tem alguma consciência, consegue se organizar em sindicatos, eles conseguem até através de greves arrancar alguma coisa dos patrões. Mas não cai do céu, não vem de graça. E essa consciência ela é difícil de se adquirir, porque o mundo ele tende a nos dizer que as coisas são assim mesmo. Ora, se você é pobre e é explorado, é assim mesmo, é natural essa exploração. Você que lute, você que trabalhe, você que estude para sair dessa situação. No caso dos servos, nem havia essa possibilidade, porque se você nasceu servo, foi pela vontade de Deus. Então, olha, tradição e conformismo. As pessoas se conformavam. E aí havia, evidentemente, a mão da igreja. A igreja católica era a única igreja cristã que existia até então. A cultura medieval ela era ditada pela igreja. Então, a igreja dizia o quê? Que se você nasceu nobre, é porque Deus te colocou no mundo como nobre. Quem é você, ou pobre mortal, para discutir uma vontade de Deus? Se você foi parar na igreja, isso foi vontade de Deus, foi uma determinação de Deus, um desígnio de Deus. Então, essa filosofia de que as pessoas já nascem com o destino traçado, que a gente chama hoje de sina, ela foi criada dentro da igreja, enfim, ela foi desenvolvida por um filósofo chamado Agostinho de Hipona, que depois, quando morreu, foi canonizado e virou santo. Hoje ele é chamado de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos primeiros e mais importantes filósofos da igreja medieval. Então é Santo Agostinho que diz que as pessoas nascem já com uma sina a ser traçada. Se você nasceu servo, é vontade de Deus que você seja servo. Então nada pode mudar isso. Se você nasceu nobre é porque Deus te fez nobre. E isso não pode mudar. Olha que interessante. E por isso que as pessoas não se revoltavam. Ora, quem haveria de ser contra a vontade de Deus? Isso é cultura, é uma cultura religiosa. Santo Agostinho diz em um dos seus livros, né, ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus, onde ele faz uma referência ao céu, e um livro chamado Cidade dos Homens, onde ele fala da terra. Então, na cidade de Deus e a cidade dos homens é o céu e a terra. Ele diz que a terra é um pálido reflexo dos céus, ou seja, a terra é como se fosse o céu, mas aqui embaixo. E as coisas aqui são parecidas com as coisas de lá. Olha o que ele diz, que lá no céu, por exemplo, o céu é dividido, o mundo espiritual, né, o mundo da religião, ele é dividido em 3 partes. O Deus que a gente pensa que é um, na verdade ele é 3. Aliás, um bispo, né, o bispo Aldebaran de Laon, ele era bispo de uma cidade de Lyon, na França. O bispo Aldebaran, ele diz o seguinte: a casa de Deus, que todos supõem una, não é uma, é una, porque ele usa o termo em latim. Aqui o corretor do PowerPoint corrigiu, mas é una, U-N-A. É, no entanto, trina, quer dizer, a casa de Deus, o céu, que todos supõem uno, é na verdade trino. Por que é trino? É porque é Deus é Pai, Deus ao mesmo tempo é Filho e Espírito Santo. Para quem é católico cristão, acredita nisso. Que Deus é uno trino. Uno porque nós somos monoteístas, acreditamos no único Deus. Mas esse Deus, ao mesmo tempo, ele é uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vejam que a casa de Deus, a cidade de Deus, ela está dividida em 3 partes. A cidade dos homens, que é a terra, também está dividida em 3 partes, que é o clero, a nobreza e os servos. Então percebam que a terra é um pálido reflexo do céu, ou seja, a terra reflete aquilo que tem no céu. Veja que interessante que é a cultura religiosa medieval. Então, para os católicos medievais, Deus era simbolizado pela igreja.
pelo clero. A igreja, de maneira geral, o clero é representado pela igreja. Deus é aquilo que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, que tem o maior poder. Quem é que tinha esse maior poder aqui no sistema feudal? Era a igreja. A igreja tudo sabia, a igreja tudo podia e a igreja tudo comandava. A igreja católica era a instituição mais poderosa. Então a igreja representa Deus, a que sabe tudo. O Deus Filho, Jesus Cristo, ele se sacrificou, ele deu a própria vida para defender e para salvar a humanidade. Quem é que aqui na Terra representava Jesus Cristo, que entregava a própria vida para salvar a humanidade, que lutava para defender a humanidade? A nobreza. Então a nobreza representa o Deus Filho. E ainda tem o Espírito Santo, que é a obra de Deus, o trabalho de Deus para criar um mundo socialmente harmonioso, né? Assim, um mundo onde existe a paz e tal. Esse é o Espírito Santo. É a obra de Deus. Quem é que obrava aqui? Quem é que trabalhava aqui? Quem é que produzia? Eram os servos. Então, os servos representavam o Espírito Santo. Assim na terra como no céu. Inclusive tem uma oração dos cristãos, né, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então essa questão cultural fazia com que os servos não se revoltassem, eles aceitavam a sua posição. E os nobres e clérigos, eles também acreditavam nisso. Não é que eles tiravam proveito do céu. Ah, vamos falar para os servos que é Deus que quer assim, que aí eles vão se conformar. Não, é porque eles acreditavam nisso também. O mundo medieval, as pessoas... Hoje eu posso dizer para vocês que tem muitos padres, muitos pastores por aí, bispos e tal, que são espertalhões, que eles tiram proveito da fé realmente do povo, porque eles sabem que não é bem assim. Deus é pai de todo mundo, quer dizer, todo mundo é filho de Deus e não deve haver diferenças entre ninguém, todos devem ter os mesmos direitos. Mas os bispos e tal, eles tiram proveito disso hoje. Naquela época havia essa crença. É possível até que um ou outro mais espertalhão tirasse proveito. Mas, no geral, todo mundo acreditava que Deus tinha dado uma missão para cada um, e que eles tinham que seguir essa missão. Segundo a filosofia cristã da Alta Idade Média, baseada em texto de Santo Agostinho, essa filosofia ela é conhecida como agostiniana ou patrística. É importante vocês saberem disso, porque lá pela Baixa Idade Média, século XII e XIII, vai surgir uma nova filosofia de um outro doutor da igreja, um outro filósofo da igreja, chamado Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que é a chamada filosofia escolástica. Então, é bom para vocês saberem o que é a patrística, pelo menos a ideia básica, né? Para depois a gente fazer a contraposição. Então, segundo a patrística ou agostiniana, o servo, o nobre ou o sacerdote, eles são escolhidos por Deus para cumprir uma missão na Terra, e nada poderia fazer contra a vontade de Deus. Essa é a ideia da sina. A filosofia escolástica que vem depois, lá pela Baixa Idade Média, ela muda essa tradição. Ela diz que o homem é agente do seu próprio destino, porque Deus dá ao homem o conhecimento sobre o que é certo e o que é errado. Se você quiser seguir pelo caminho do bem, você segue. Se você quiser seguir pelo caminho do mal, você tem essa liberdade. É a teoria do livre-arbítrio. Só que até hoje tem muita gente que ainda acredita na sina. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Ah, o acidente lá matou 5 pessoas dentro do carro, um sobreviveu. Aí eles dizem, é porque era a sina dele, cada um tem a sua hora. Ora, se temos uma hora certa para morrer, é porque nós temos uma sina. Nós acreditamos na sina ou não acreditamos? Se somos cristãos, não devemos acreditar, porque essa filosofia mudou na Baixa Idade Média. Deus te deu a liberdade de escolha. Então, se você ficou doente e morreu, é porque provavelmente você não se cuidou, você não se alimentou bem, não praticou esportes, ou se abusou da sua saúde, bebeu muito, usou drogas. Aí, pá, é a vontade de Deus que você morresse cedo? Quer dizer, você decidiu isso, você optou por isso. Essa é a filosofia atual. Mas ainda existe muita gente que acredita em sina, destino. Ah, passou por isso porque tinha que passar mesmo. Não é bem assim, né? Enfim, é o que diz a filosofia da igreja hoje. A organização política eu coloquei aqui só para dar uma reforçada mesmo, né? Porque a gente já estudou isso na aula passada. Mas vamos dar uma reforçada. Inclusive eu usei essa imagem aqui na aula sobre Reino Franco. Então, olha só, nós temos um poder político descentralizado. Essa é a principal característica. Então, nos reinos medievais, nos reinos feudais, não haviam reis poderosos. O poder não estava todo concentrado nas mãos dos reis. Os reis dividiam o poder com o restante da nobreza. Quando? Quando ele dividia suas terras, e normalmente os reinos eram todos picotados, eram todos retalhados, divididos em feudos. Então o rei, inicialmente, ele doava terras a condes e duques e marqueses, e esses condes, duques e marqueses, eles passam a ser a autoridade máxima dentro do feudo.
Eles podem, inclusive, fazer leis próprias. Os impostos que são arrecadados dos servos pertencem ao senhor feudal, ao duque, ao conde, não ao rei. A única coisa que o rei recebe dos seus vassalos, do conde, do duque, do marquês, etc., é a fidelidade militar. Em caso de guerra, então os vassalos têm que ajudar o rei, mas não em impostos. O vassalo não paga impostos ao rei. O vassalo não paga impostos ao suzerano. Uma vez que esse duque tem o seu próprio ducado, seu próprio território, seu próprio feudo, ele pode dividir esse ducado em vários outros feudos e ter os seus próprios vassalos. Ele é vassalo do rei e ele pode ter seus próprios vassalos. Uma vez que ele doou terra a outro vassalo, que era lá um cavaleiro que prestou serviço para ele numa guerra, que alugou a sua espada, como se diz, ele vai doar terras a esse cavaleiro. O cavaleiro vai se tornar um senhor feudal, ele vai deixar a condição de cavaleiro, de nobre despossuído, e ele passa a ser um senhor feudal. Pode ter um título ou não, vai depender do território que ele receber. E ele passa a ser a autoridade máxima dentro do seu feudo, devendo ao seu suzerano apenas serviço militar. Então cria-se uma rede de obrigações militares e de descentralização política. Porque quem administra o feudo é o senhor feudal. Administra no sentido mais amplo da palavra. Economicamente, politicamente, ele que cria as regras, ele que cria as leis. Então, muitas vezes, a lei de um feudo era diferente das leis de outro feudo, mesmo que estivesse dentro do mesmo reino. O reino é o geral. Os feudos é como se fossem pequenos estados dentro dos reinos. Os senhores feudais é como se fossem governadores desses feudos, só que com a diferença que eles não tinham uma única lei para cumprir. Cada um fazia a sua própria lei. Então, isso a gente chama de descentralização política. Isso vai até o século XIV e XV. O poder dividido entre reis, duques, condes e marqueses. Senhores feudais gozavam de plena liberdade em seus feudos, exercendo um poder local, criando leis, impostos e regras internas, inclusive moedas. Até mesmo pesos e medidas e taxas, impostos dos servos, poderiam ser diferentes entre um feudo e outro. Quem decidia isso era o senhor feudal. Sistema de suzerania e vassalagem é a tradição que ligava militarmente apenas nobres entre si. Ou seja, um senhor feudal, ao doar um feudo, necessariamente tinha que ser a outro nobre. Nenhum servo iria receber feudo, portanto não existem servos vassalos. Vassalagem e suzerania é uma relação horizontal, dentro da mesma classe social que a classe da nobreza. Não era incomum condes mais poderosos que os próprios reis. Porque um conde, ele é um guerreiro, ele é um nobre guerreiro. Ele prestou serviço a um rei e ganhou um feudo. Ele poderia prestar serviço a outro rei e receber outro feudo. Ele podia ser até de outro reino, inclusive. Nós temos aqui um caso típico. Quando o país Portugal se forma, Portugal inicialmente era um condado da Espanha. E esse condado chama-se Condado de Portugal. Isso lá pelo século XI, XII e tal. Esse condado ele foi doado pelo rei da Espanha, chama-se Afonso VI, ele foi doado a um nobre, a um guerreiro francês chamado Henrique de Borgonha, numa guerra que a Espanha fazia contra os invasores bárbaros, contra os muçulmanos. Então o rei da Espanha convocou nobres da Europa inteira para ajudá-lo na luta contra os bárbaros, chamada Guerra de Reconquista. E ele foi distribuindo feudos para esses nobres. E esse Henrique de Borgonha coube o condado portucalense, condado de Portugal, e ainda de quebra levou a princesa, a mão da princesa em casamento. Ele se tornou vassalo e genro do rei Afonso VI ao mesmo tempo. Aí depois os descendentes do Henrique de Borgonha, eles acabaram se desentendendo com os reis de Espanha e ele proclamou a independência de Portugal. Ele libertou Portugal da vassalagem em relação à Espanha. E daí surgiu o reino, que era um condado, se tornou um reino, o reino de Portugal. Isso é só para dar um exemplo. Mas nobres de outros reinos poderiam ter terras dentro de reinos diferentes. O acúmulo de vários reinos, de vários feudos, condados, ducados e tal, poderia transformar um nobre em mais poderoso do que o próprio rei do seu reino. Já que o que determinava a riqueza e o poder naquela época era a quantidade de terras que uma pessoa possuísse. Dinheiro não era tão importante assim. Então nós temos aqui, olha, isso aqui é uma divisão tradicional, tá, gente? Não quer dizer que todos os feudos tinham exatamente essa divisão, mas é só para vocês entenderem mais ou menos como é que se dividia o território de um feudo. Então nós temos aqui, olha, o castelo feudal, que é onde morava o senhor feudal, e o chamado manso senhorial. Manso quer dizer espaço, o espaço do senhor feudal. Dentro do manso senhorial, nós temos terras, lavouras, plantações, nós temos aqui pastos para a criação de animais, etc. Quem faz essa plantação aqui, quem produzia essa roça aqui, eram os servos, nos chamados dias de dádiva.
na corveia. Corveia, né, quer dizer, quando o servo deixava a sua própria terra, que ficava aqui, e ia trabalhar lá no manso senhorial, no espaço do senhor. Então, tudo que era produzido aqui era entregue ao senhor feudal, 100%. O servo produzia, mas era tudo entregue ao senhor feudal. Aqui nós temos um riacho, uma ponte. A ponte quebrou. Quem vai arrumar a ponte? Era o servo. Ele deixava lá a sua lavoura, a sua plantação de trigo e ia tratar de arrumar a ponte no dia de dádiva dele. Então nós temos o manso senhorial, todas as terras aqui pertencem ao senhor. Isso é tudo dentro do mesmo feudo. Aqui nós temos o manso servil, ou seja, o espaço dos servos. Então aqui nós temos as casas dos servos, às vezes alguma aldeia, né? Um pequeno vilarejo e tal. Isso é o chamado manso servil. Essas são as lavouras dos servos. Então cada servo tem a sua própria lavoura. O que ele produz aqui nessas lavouras, uma parte ele tem que entregar ao senhor feudal, que são as chamadas a talha. Aqui nós temos um moinho para moer o trigo e tal, para moer o centeio, a cevada. Então, se ele vai usar o moinho, ele tem que deixar uma parte da produção dele lá, que é a chamada banalidade. Então, essa parte aqui é onde se localizavam as terras, as plantações dos servos. Não é que a terra fosse do servo, era o espaço do feudo do senhor feudal que era dedicado aos servos. Uma parte daquilo que o servo produzia aqui ficava para ele, para o seu consumo. E uma parte ele entregava para o senhor feudal. Acho que isso ficou bem claro para você. E aqui nós temos o espaço comum, chamado de manso comunal. O manso comunal, normalmente, ele tinha pastagens e florestas. Então, nas pastagens, os servos podiam criar o seu gado, cada um botava uma marca ali no gado, com ferro quente, para diferenciar de um de outro. E as florestas é onde os servos retiravam a madeira para fazer casa, para fazer cerca, para fazer ponte. O senhor feudal também usava as florestas, mas para fazer caçadas. A caça ao javali, que é uma espécie de porco selvagem, era o esporte preferido da nobreza. Então, assim, não tinha outra coisa. Final de semana, vamos assistir um jogo lá no Morumbi e tal. Para os nobres era, vamos caçar javali. Porque a caça do javali, o cara tinha que ter destreza, tinha que saber montar bem a cavalo, tinha que saber atirar a flecha ou a lança. Então servia até como um treinamento de guerra. Não tem guerra, nós estamos em paz agora um período, os bárbaros deixaram de atacar, vamos caçar javali. Então, e eles comiam a caça, esse é o detalhe importante. Eles não matavam só por prazer, eles matavam e comiam também. Os banquetes e tal, muitas vezes eles comiam a carne da caça. Só que o servo não podia caçar. O servo podia usar as florestas, aqui acabou não aparecendo aqui no cantinho. O servo usava a floresta para tirar madeira, para usar nas construções do feudo. E o senhor feudal usava as florestas para fazer as suas caçadas. Era mais ou menos assim que se dividia um feudo. Um aluno me perguntou uma vez, professor, quantos servos existiam num feudo? Depende muito, variava muito. Podiam ter 100, 200, 300, depende do tamanho do feudo. Os feudos não tinham um tamanho padrão. Existiam feudos imensos. Alguns feudos chegaram da origem a países. Acabei de falar para vocês agora do condado de Porto-Cali. Quer dizer, não é comparado a uma pequena fazenda. Feudos poderiam ser mesmo uma pequena fazenda, mas poderiam ser territórios imensos. Vamos falar rapidamente da cultura medieval. Então, nós temos um predomínio da cultura sacra, ou seja, a cultura baseada nos conhecimentos bíblicos é a cultura da igreja. Então, todos aqueles textos bíblicos, né, dos apóstolos, Marcos, João, Mateus, Lucas, etc., eles serão conservados dentro dos mosteiros, serão traduzidos. Você sabe que os textos bíblicos, que a gente chama de textos evangélicos, eles são originalmente escritos em aramaico, que é a língua que se falava lá onde Jesus Cristo viveu. Depois eles foram traduzidos para grego e depois é que foram traduzidos para o latim. Quando traduziram, isso já no Império Romano, depois que se criou a Igreja Católica. Então foram os próprios romanos que traduziram os textos evangélicos para o latim. E quando traduziram esses textos todos para o latim, é que eles vão formar a Bíblia, especialmente o chamado Novo Testamento, que é de Jesus Cristo para cá. Então eles vão juntar todos esses textos e vão criar a Bíblia. Então a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela é uma criação da Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem uma ligação com os cristãos 4 séculos depois de Cristo, praticamente. Então não foi Cristo quem fundou a Igreja Católica, foram os próprios romanos. E aí eles vão pegar os textos escritos pelos apóstolos e vão traduzir para o latim. E vão juntar tudo e formar a Bíblia. Esse primeiro livro, essa primeira Bíblia traduzida para o latim é conhecido como Vulgata. A Vulgata é a primeira Bíblia latina, que sabe Deus onde que está, deve estar guardada em algum lugar bem seguro lá no Vaticano.
E depois foram feitas muitas traduções para outras línguas e tal. Nós vamos falar disso em Reforma Religiosa depois com mais detalhe. Controle cultural da Igreja Católica. Então a Igreja controla a cultura do povo. O que que pode? O que que não pode? O que que é santo? O que que é pecado? O que que eu devo fazer para ir para o céu? O que que se eu não fizer eu vou para o inferno? Então toda essa cultura religiosa era a Igreja que determinava. Então dentro dos mosteiros é que esses textos bíblicos, né, os grandes conhecimentos dos doutores, dos filósofos da Igreja, eram traduzidos, copiados e guardados. As maiores bibliotecas do mundo estavam dentro dos mosteiros. Eu sugeri outro dia que vocês assistissem o filme Nome da Rosa, O Nome da Rosa, que é um filme muito interessante para entender um pouco de cultura medieval, dessa cultura ligada à Igreja. Tinha uma coisa muito interessante, porque geralmente quem dominava mesmo a cultura, quem conhecia os grandes clássicos, quem sabia ler, quem sabia escrever, eram pessoas ligadas à Igreja. O nobre, às vezes, era muito poderoso, tinha muitas terras e tal, mas era completamente analfabeto. Então pensava assim, o sujeito está lendo, ele está lendo para quê? Ele não é padre. Perceberam? Aliás, isso veio até muito tempo depois aqui, né? Até aqui no começo da história do Brasil, a pessoa só precisava saber ler e escrever se fosse servir a igreja, senão não precisava. Então essa cultura ela se prolongou ainda por muito tempo. Mas era assim, cultura, saber, ler, escrever, conhecer, filosofar, era coisa da igreja. Nobreza lutava e servo trabalhava, deixava o resto com a igreja. Por isso que a gente chama de cultura sacra, sacramente sagrada. E aí nós temos as doutrinas da igreja, né, o que era certo e o que era errado, a igreja que determinava, e quem era contra a doutrina da igreja era chamado de herege. O herege é o que não segue a doutrina, é o que discorda da doutrina. Então, por exemplo, tem uma ordem religiosa que vocês já ouviram falar, que é a ordem franciscana. Vocês já devem ter visto até por aí algum frade franciscano. Eles usam uma túnica marrom, assim, um tecido bem grosso, amarrado com uma cordinha, andam com uma sandália de couro. Tem uma carequinha aqui no alto da cabeça, que ele chama-se tonsura, né? Eles raspam mesmo aqui a parte de cima da cabeça e tal. Os dominicanos também usam a tonsura. Os franciscanos, eles chegaram a ser considerados lá no século XIII e XIV, começo do século XIV, eles chegaram a ser considerados como hereges, porque eles discordavam da riqueza da igreja. São Francisco é considerado um santo e ele era muito pobrezinho, ele abriu mão de tudo que ele tinha, deu tudo aos pobres e saiu pregando a palavra de Deus, vivendo de esmolas e tal. Então, a partir de São Francisco, cria-se a ordem franciscana. Francisco de Assis foi o fundador da ordem franciscana. Então, os franciscanos acreditavam que a igreja deveria ser tão pobre quanto Cristo foi, porque Cristo nunca teve nada, além da divindade, além de ser filho de Deus, quer dizer, já era muita coisa, né? Mas ele não tinha bens materiais. A Igreja Católica ela era a instituição mais rica da Europa, então eles acreditavam que havia uma contradição aí. E por conta disso, por pregar que a igreja deveria entregar tudo que tinha aos pobres, os franciscanos chegaram até a ser perseguidos. Né? Eles chegaram a ser considerados hereges. Alguns franciscanos chegaram a ser queimados na fogueira por conta disso. Então, heresia é quando você discorda de uma doutrina da igreja. Haviam várias heresias. Eu falei para vocês de uma heresia quando a gente estudou Império Bizantino, que é a do monofisismo. Mono, Fisismo vem de físico, que é a natureza, de física, natureza. Tinha um bispo lá no Império Bizantino chamado bispo Nestório. Nestório ele dizia assim, que Cristo ele só possuía a natureza divina a partir do batismo. Que quando ele nasceu homem apenas, e depois ele foi batizado. Então, a partir do momento que ele é batizado, ele deixa de ser humano e passa a ser divino. Mas aí havia uma discussão, poxa, mas se ele era divino, por que ele morreu? A morte é uma coisa dos mortais. É verdade que ele ressuscitou, mas ele acabou morrendo na cruz. Então, essas discussões doutrinárias acabavam muitas vezes levando gente à fogueira, porque discordavam da igreja. Tem a questão da Virgem Maria, a mãe de Cristo, a mãe terrena de Cristo. Virgem Maria, a Nossa Senhora, como é chamada aqui pelos católicos, ela era mãe de Deus ou apenas a mãe de Jesus? Então, para os católicos, pela tradição da igreja, Nossa Senhora, Virgem Maria, é a mãe de Deus, porque Cristo já nasceu Deus. Para os nestorianos, a Virgem Maria era a mãe de Jesus, mas não era mãe de Deus, porque Jesus só se torna Deus após o batismo no Rio Jordão. Bom, divergências ideológicas e doutrinárias, eu não sei quem está certo e quem está errado, e nem estou aqui para julgar. Só estou dizendo para vocês o que é uma heresia. Quem pratica uma heresia ou quem segue uma heresia é um herege. O que acontecia com os hereges? Eles poderiam colocar em dúvida a palavra da igreja e poderiam tirar a autoridade da igreja.
Ora, se nem todo mundo obedecesse cegamente o que a igreja dizia, isso poderia colocar em dúvida se a igreja realmente sabia tudo. A igreja representava a visão de Deus aqui na Terra, então ninguém podia discutir uma doutrina da igreja. Se você está dizendo que a igreja, uma coisa que a igreja disse está errado, e quem errou uma vez pode errar sempre, quer dizer, quem vai acreditar na igreja daí para frente? Então, o que a igreja fazia nesse sentido? Quando eles descobriam uma heresia, um grupo de hereges duvidando de alguma coisa que a igreja havia dito, eles perseguiam, prendiam, torturavam e obrigavam a pessoa a confessar que era herege. Se a pessoa confessasse, debaixo de muita tortura, e eles usavam métodos assim, né, muito violentos, tipo pegar um alicate e arrancar um dente, arrancar a unha do cara com alicate a sangue frio, e esse tipo de tortura. Então a pessoa acabava confessando, porque a dor era tanta que não tinha jeito. Ah, confessou, é herege? Então aí vai para a fogueira. Aqui tem um exemplo, né, de uma pessoa que vai ser queimada. Ela está amarrada na fogueira, tem aqui a lenha, mas era bem assim. No filme, O Nome da Rosa aparece uma cena onde alguns hereges são queimados. Então, queimar pessoas na fogueira era a tarefa do tribunal da igreja, chamado Tribunal da Inquisição, também conhecido como Tribunal do Santo Ofício. Era uma tentativa de evitar que essas heresias se propagassem. Então, tinha que acabar rapidamente com as heresias, porque senão a palavra da igreja seria colocada em dúvida. Bom, isso vai acontecer, o Tribunal da Inquisição ele vai durar muitos séculos, até século XVI, XVII, XVIII, ainda era comum não serem queimadas. Até o século XV e XVI se queimou muita gente, principalmente Portugal e Espanha. Na Espanha, talvez, tenha sido o local onde a Inquisição tenha sido mais violenta. Mas o Tribunal da Inquisição ele continua existindo e, se não me engano, ele existe até hoje. Não mais para queimar pessoas, mas para direcionar, dizer, filho, você está errado, a doutrina da igreja está certa. Hoje a Inquisição ela é mais branda, mas ela existe. Acho que não tem mais esse nome, eu vou até dar uma pesquisada sobre isso. Tá bom? Acabou, gente.